Portugal defrontou a Eslovénia e perdeu por 2-0. É a primeira derrota de Roberto Martínez ao serviço da nossa seleção portuguesa, interrompendo 11 jogos, 11 vitórias. Vamos falar um pouquinho sobre este jogo, as alterações não só táticas, como também como ideias desta seleção num jogo de preparação que serve para a Alemanha 2024, o que é que correu mal à nossa seleção portuguesa, e eu vou dar a minha opinião. Vamos olhar também um pouquinho sobre a seleção da Eslovénia, seleção que se qualificou para o Alemanha 2024, olhar um pouco para a equipa e o trajeto que esta equipa fez e a fase de grupos também que vai defrontar nessa fase final do Campeonato da Europa. Seleção portuguesa com várias alterações em termos de convocatórias, jogadores a saírem e a entrarem em relação ao último jogo em Guimarães frente à Suécia, onde Portugal venceu por 5-2. E vamos então olhar e mergulhar não só neste jogo, como também o cruzamento entre estas duas seleções. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante a vossa subscrição, dar aquele likezinho para mostrar ao YouTube que este conteúdo vocês gostam e a plataforma precisa de mais. Na caixa de comentários, o que é que vocês acharam que correu mal à nossa seleção portuguesa no jogo frente à Eslovénia? Vamos então olhar para aqui para a fase de grupos, primeiro da equipa da Eslovénia, da seleção da Eslovénia, que parece uma seleção permeável naquilo que é a teoria, mas no papel acaba por ser uma seleção muito atrevida naquilo que é o seu contra-ataque, jogando com dois homens na frente. A Eslovénia esteve no grupo H, no grupo onde contou com a Dinamarca, com a Finlândia, Cazaquistão, Irlanda do Norte e São Marino. A Eslovénia fez 22 pontos, os mesmos pontos que a Dinamarca. Curiosamente, é uma equipa que marcou mais e é uma equipa que sofreu menos. 22 pontos, 20 golos marcados e 9 golos sofridos. A Eslovénia, que naquilo que eu tive a ver teve duas derrotas, as duas derrotas foram frente à Dinamarca e frente à Finlândia, portanto houve ali muita luta naqueles lugares cimeiros para duas equipas irem ao europeu. Finlândia ficou de fora e depois muita igualdade sobre a equipa da Dinamarca e a equipa da Eslovénia. Duas derrotas apenas, exatamente igual à Dinamarca, ambas com 22 pontos. Aqui de destacar a Eslovénia com mais golos do que a Dinamarca, mais um, e menos um sofrido do que a Dinamarca, também com 9-10 golos. Em relação ao cruzamento das duas equipas e naquilo que eram os últimos resultados, a Eslovénia vinha aqui também com amigáveis. A Eslovénia que tinha empatado em Malta, mas tinha vencido aos Estados Unidos em solo norte-americano. Mas lá está, conta aqui com a derrota com a Dinamarca e com a derrota frente à Finlândia, como eu falei na fase de grupos. Curiosamente, a derrota fora frente à Dinamarca e também fora frente à Finlândia. Olhando para aquilo que é internamente em casa, é certamente uma equipa mais forte. Estou também aqui a ver os últimos 10 resultados em que a Eslovénia empatou em casa com a Dinamarca a 1-1, mas é uma equipa que sempre lutou para ir ao europeu, muito com forças, ou a medir forças com a Dinamarca. Já a nossa seleção portuguesa, como podem ver, totalmente só vitórias. A seleção vinha com o registro de 11 jogos com Roberto Martínez e esse registro foi desfeito hoje frente à Eslovénia, até porque o jogo já terminou. Portugal perde por 2-0 frente à equipa então da Eslovénia. Aquilo que para a Eslovénia na Alemanha 2024, também temos novidades para o grupo de Portugal, mas no grupo C, a Eslovénia, a Alemanha 2024 vai defrontar Inglaterra, Sérvia e Dinamarca. Portanto, vai encontrar novamente a Dinamarca no grupo C, grupo bastante complicado para a Eslovénia. No grupo F, que é o grupo da seleção portuguesa, temos Portugal, Chequia e Turquia.
e hoje realizou-se o Geórgia-Grécia, era o play-off de acesso a este grupo F da Alemanha 2024. O jogo ficou empatado, 0-0, foram às grandes penalidades e a Geórgia venceu a equipa da Grécia. Não sei se o 0-0 já atualizou, já sim senhor, portanto vamos ter Portugal, Turquia, Geórgia e Chequia. No papel, na teoria, parece-me uma situação bastante premiável, portanto Portugal tem condições de passar esta fase de grupos. Nunca se esqueçam que da teoria à prática, muitas vezes o caminho é longo e Portugal tem que se prevenir destas situações, como hoje aconteceu frente à equipa da Eslovénia. Em relação à ficha de jogo, aquilo que esteve em causa hoje à noite, a Eslovénia, estou a gravar este vídeo no próprio dia, a Eslovénia venceu Portugal por 2-0, 2 golos na segunda parte, o primeiro por Adam Serin, e o segundo por Elsnik, dois jogadores que ditaram essa diferença no jogo frente à seleção portuguesa, jogo onde esteve presente Cristiano Ronaldo, jogador que não esteve em Guimarães, esteve agora na Eslovénia. Em relação às duas equipas, muitas alterações, não só na estrutura tática, como também em comportamentos da seleção portuguesa. E este sim era o jogo para Roberto Martínez fazer os testes não só à estrutura, aos jogadores, aos comportamentos coletivos e aos comportamentos individuais. Aqui há uma nota que eu vou falar mais à frente sobre a gestão de uma seleção, sabendo que o jogo é um amigável e que há tempo para testar muitas coisas e não deixar para a parte final fazer as tais substituições à procura de nem eu sei. Portanto, um 4-4-2 por parte da Eslovénia, com Oblak, o capitão guarda-redes do Atlético de Madrid, na baliza. Depois tivemos Janza à esquerda, Karnisnik à direita, Blažič com Biol, os dois centrais. Depois meio campo a dois com Adam Serin, com Elsnik, com Lovric, o número 8, e também com Stojanovic, o número 20. Na frente, o conhecido Seško e também o conhecido Sporar, que jogou em Braga, creio eu, mas também no Sporting. Em relação à equipa portuguesa, com Diogo Costa na baliza, depois três centrais, com Danilo à cabeça no corredor central, afastando o Pepe para a direita e na esquerda o Gonçalo Inácio. Depois o meio campo a dois com Ruben Neves e com Vitinha. Portanto, este esquema tático, na minha visão, está mal e eu já vou apresentar o meu esquema tático. E depois Dalot, o ala mais à direita, o Cancelo, ala mais à esquerda, e depois Otávio à direita, João Félix à esquerda e Cristiano Ronaldo na frente de ataque. Num jogo em que me pareceu um jogo com pouca velocidade, um jogo com pouca intensidade, muitas vezes a faltar alguma agressividade, principalmente na segunda parte, até porque Roberto Martínez muda algumas peças na segunda parte, o que faz também que mude a dinâmica e os comportamentos coletivos desta seleção portuguesa, mas faltou um pouco isso. Uma primeira parte que a seleção tem realmente mais posse de bola, mas é aquela posse de bola que muitas vezes no último terço a dificuldade na execução acaba por ser enorme. E Portugal tem, em termos técnico-individuais, jogadores tecnicamente acima da média, acaba muitas vezes por tentar chegar ao último terço e não conseguir encontrar o espaço, nem tão pouco definir a situação para concretizar. A seleção portuguesa, creio que teve bastantes dificuldades na primeira parte para chegar a essas zonas de finalização. Eu creio é que a própria equipa da Eslovénia também não teve grande facilidade em chegar à baliza de Diogo Costa. Foi uma primeira parte mais presa, mas acredito que na primeira parte, com a dinâmica que a seleção estava a ter, iria ter algumas dificuldades nesse contexto, quando tu muitas vezes pegas no Vitinha e colocas no corredor mais à esquerda. A estrutura de Portugal, sabendo que a equipa da Eslovénia defendia no seu 4-4-2, e é curioso que e estes dois jogadores, Sporar e Seško, são jogadores rápidos e são jogadores que pressionam muito bem,
e a própria Eslovénia não se preocupava muito com o espaço entre a linha intermédia e depois a linha mais ofensiva, porque realmente estes dois jogadores são jogadores que conseguem pressionar e conseguem ter uma energia quase total durante a partida para andar ali a morder os calcanhares à seleção portuguesa. A seleção portuguesa que na primeira parte teria um quadrado tipicamente no meio campo, porque o João Félix acabava por vir um pouco... Não, o João Félix fixava-se um pouco mais à esquerda, depois Ruben Neves ficava na construção com o Cancelo a vir para dentro. Portanto, era interessante o Cancelo a vir para dentro, porque é um jogador que consegue pegar no jogo e tecnicamente é evoluído. Fazia com que Vitinha centro-esquerda e depois Otávio centro-direita. Portugal fazia aqui um quadrado no meio campo, depois arrastava o Inácio, Diogo Dalot subia na linha de João Félix e depois arrastava os centrais, sabendo que, por exemplo, a seleção da Eslovénia a defender um pouco mais à frente, com o 4-4-2, a seleção portuguesa então construía muito com o Vitinha e o Otávio numa zona à frente de Cancelo e Ruben Neves, e a seleção formava aqui um quarteto no meio campo que iria no papel ser superior em termos numéricos do que a relação da Eslovénia, porque apenas teria o Serin e o Elsnik. Mas esta preocupação por parte da seleção portuguesa em tentar construir pelo meio, eu vi nesta seleção da Eslovénia comportamentos muito bem definidos à zona e que raríssimo jogador na linha intermédia sair na pressão, porque se a zona está bem composta, a seleção acabará ou por sair dessa situação posicional ou então perde a bola num passe ou interior ou num passe para o corredor lateral. Portanto, a primeira fase de construção parece-me positivo no papel, mas depois na prática acaba por não dar seguimento àquilo que é a qualidade desta seleção em outras estruturas, por exemplo, o 4-3-3 que jogou frente à Suécia, mas depois a partir daqui desenvolviam-se outros comportamentos que eu não sei até que ponto isto é saudável para a seleção portuguesa. Isto porquê? Porque muitas vezes, e quando a bola chegava aqui ao setor mais intermédio, muitas vezes o Vitinha acabaria por abrir um pouco para que depois João Félix fixasse um pouco mais no meio, quase em cunha com Cristiano Ronaldo. E a partir daqui há coisas que eu tenho alguma dificuldade. Otávio mantinha-se aqui no centro-direita e depois acabava por Cancelo acabava por subir um pouco a linha, deixando Ruben Neves um pouco mais atrás. Então a seleção desenvolvia mais à esquerda um Vitinha centro-esquerda que muitas vezes aparecia na linha e depois arrastando o João Félix para um pouco mais para o centro. Acabava se calhar por haver aqui uma troca posicional, até porque se Cancelo se mantivesse na linha de Ruben Neves, acabaria por haver uma troca quase em termos de posicionamento com Vitinha e com João Félix. Eu não sei o porquê desta situação. A seleção é uma equipa que consegue ter muito espaço interior e depois larga o jogo para os corredores laterais, onde Dalot acaba por subir e muitas vezes efetuando cruzamentos para a área. Isto depois mudou um pouco. Foi uma segunda parte que eu creio que numa segunda parte foi onde Vitinha cresceu mais. E isto porquê? Porque na segunda parte houve uma mudança em termos de dinâmica. O João Félix fixava-se muito colado ao corredor mais à esquerda, depois iria permutando com o Cancelo, ora tu jogas dentro, ora tu jogas fora. Foi quando Otávio acabou por sair e entrou então o Chico Conceição. Francisco Conceição tem características bastante diferentes de Otávio e por isso é que tu podes ter dois jogadores na mesma posição, mas a desempenharem tarefas muito diferentes. Então o Francisco acabou por se juntar muito mais ao corredor à direita, e então João Félix com Francisco Conceição, com Cristiano a continuar no espaço central. Aqui haveriam os comportamentos serem idênticos nos dois corredores, até porque ora João Félix está aberto,
Cancelo vem por dentro, ora Cancelo está aberto, João Félix vem por dentro. Em relação aqui, o Chico por fora, Diogo Dalot poderia ir um pouquinho mais por dentro, ora Chico recebe a bola no corredor central, ora Diogo Dalot acaba por dar a profundidade e a largura ao setor mais ofensivo da seleção portuguesa, e foi onde Vitinha começou a crescer, e creio que Vitinha, na minha ótica, Vitinha a desempenhar o papel de Ruben Neves, acaba por desempenhar também muito bem essa função, colocando em causa Ruben Neves a jogar nesta seleção, como também consigo colocar em causa o porquê desta seleção jogar com 3 centrais. Não é só por causa do resultado, porque se a seleção tivesse empatado por 0-0, as minhas dúvidas seriam as mesmas. E mesmo com a seleção a ganhar esta partida e a demonstrar o caminho que fez para essa vitória, também poderia colocar estas minhas dúvidas, que é esta gestão no corredor central, com vários jogadores que jogam na mesma posição, mas que desempenham papéis diferentes. Portanto, foi aqui que Vitinha começou a crescer e, na minha ótica, talvez o melhor jogador da segunda parte, o Vitinha, acompanhando também com a minha opinião pessoal, com um Francisco Conceição que claramente vem aumentar as dúvidas e as dores de cabeça para Roberto Martínez na convocatória final. Este foi o último jogo da seleção antes de sair a convocatória final. Portanto, vamos ter agora a convocatória final fechada para o europeu e depois teremos os jogos amigáveis que faltam a realizar da nossa seleção portuguesa. Portanto, os testes agora nos próximos amigáveis vão ser servidos através de uma convocatória final. Em relação ainda ao jogo, e com estas alterações dinâmicas individuais e coletivas, também fica aqui com algumas dúvidas em relação àquilo que Roberto Martínez queria para estes 2 amigáveis, principalmente o da Eslovénia e não o da Suécia. Quando tu tens um jogo amigável, é um jogo que tu tens todo o tempo do mundo para fazer essa gestão. A minha questão é porque é que ao minuto 88 Roberto Martínez coloca o João Neves e coloca o Jota Silva. Agora reparem, a seleção tem 6 alterações para fazer num jogo amigável onde tu tens todo o tempo do mundo para fazer uma gestão, porque é um amigável. E tu tens 6 substituições e ele faz 2 substituições, até porque tira o Otávio e mete o Francisco, e isso é completamente aceitável. Mas depois, até ao minuto 88, tinha 4 alterações para fazer e apenas fez 2, em que coloca o Jota Silva e o João Neves. Ou seja, não entendi o critério do selecionador, num jogo amigável, apenas fazer 4 alterações, em que 2 alterações são ao minuto 88. Portanto, é qualquer coisa que eu gostaria de uma explicação, em que existem aqui jogadores que nem jogaram os 2 jogos, o caso do Diogo Leite e o caso do Dani Mota, e mesmo com esta derrota, certamente que a crítica vai subir sobre esta gestão de Roberto Martínez, porque foi a primeira derrota do técnico da seleção portuguesa, porque foi uma derrota pós-qualificação para o europeu e porque foi também uma derrota nestes 2 amigáveis e nesta gestão de jogadores chamados à seleção portuguesa, sabendo que os próximos amigáveis da seleção já vai ter então a lista final desta convocatória. Da minha parte, eu fiquei com alguma tristeza com esta derrota, mas depois olhei para esta equipa e principalmente na segunda parte uma passividade enorme. Então aquele segundo golo marcado por Elsnik ao minuto 80 não lembra a ninguém. A incapacidade, a falta de agressividade e o compromisso de muitas vezes colocar o pé para pressionar o portador da bola acabou por não existir naquele setor defensivo da seleção, o que me levanta aqui muitas dúvidas sobre a seleção naquilo que é a sua forma de defender dentro desta estrutura, e por isso fiquei um bocado com o olho para o lado em relação a este 3-4-3
acreditando que a seleção no 4-3-3 é melhor, mas quem fomenta a estrutura são os jogadores. Não vamos ter dúvidas que nós falamos só dos jogadores que cá estão, mas nunca esquecendo os jogadores que ficaram de fora. E eu acredito que nesta seleção, João Palhinha, Bernardo Silva João Palhinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes são jogadores que fazem uma falta tremenda a esta seleção portuguesa. Portanto, primeira derrota da seleção na era de Roberto Martínez, 2-0 na Eslovénia, deixando muitas dúvidas para o selecionador da nossa equipa, da nossa seleção portuguesa, e estaremos cá na continuação de dar a nossa opinião sobre a seleção já no próximo Amigável. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, dá uma força incrível, aquele likezinho também, e não se esqueçam na caixa de comentários o que é que vocês menos gostaram desta seleção portuguesa.